Pronto, pessoal, nós vamos dar início à nossa aula. Talvez seja a nossa última aula do período. Provavelmente a gente ainda vai ter reunião para saber quando iniciará as provas bimestrais. Mas eu imagino que de hoje a 15 dias, já seja dia 16, então provavelmente será já nossas bimestrais, certo? Nós vamos dar início hoje. Dar início não, dar continuidade ao assunto sobre a Grécia. Vocês podem, quem já deu uma folheada no livro, pode perceber que o assunto é meio extenso, né? E aí eu separei. A aula passada eu falei dos dois primeiros períodos, que seria o período minoico e o período micênico, né? E hoje eu abordei o período arcaico, que é o surgimento das polis. Nós vimos que o que seriam polis? Seriam as cidades-estado gregas, né? Elas que independentes politicamente, tinham suas próprias regras, né? E essas polis gregas, elas eram muitas, e elas surgiram com a decadência dos gênios. E seriam os gênios? Seriam os grupos, né, familiares. Nós falamos muito da questão dos gênios na aula passada, que os gênios seriam grupos, né, seriam basicamente uma organização social, né, tendo como base uma grande família, pai, primo, avô, os dependentes, os bens, as casas. Então, esses aqui eram os gêneros. Por quê? Porque eram de todos. Tudo que se era produzido era dividido entre a família. Com o tempo, né? E lembrando que essa produção dos gêneros, tudo que era produzido nos gêneros era para subsistência, ou seja, para sobreviver. Então, os participantes, as pessoas que viviam nos gêneros usavam o que se produzia, as terras, os animais, né, e os bens. Então, era para subsistência. Com o passar do tempo, nós vimos que o chefe dos gêneros, né, com o tempo, com o que foi sobrando, começou a ganhar poder, se tornou mais rico, e aí se tornou rei, né? O aumento desses gêneros, o aumento das pessoas, teve a necessidade de ter uma organização política maior, de guerreiros, né? E aí, esses grupos, esses gêneros foram se transformando em quê? Em cidades-estados. Em cidades, que é uma forma de organização política, né, dessas sociedades mediterrâneas. Uma das cidades-estados gregas, ou polis, né, os gregos chamavam essas cidades-estado de polis, Atenas. Outra bem importante é Esparta. E tem muitas outras, Tiro, Sidon, né? Então, muitas foram as cidades-estados. Alguns historiadores, eles destacam mais Atenas e Esparta. Por quê? Porque Atenas é considerado o berço da democracia. Foi em Atenas que surgiu a democracia. E Esparta, por ser uma sociedade militarizada, tendo uma educação voltada para o campo militar. Então, os historiadores, eles utilizam basicamente nos seus livros as duas cidades-estados, Atenas e Esparta. A gente sabe muito de Atenas, por quê? Porque tem uma variedade, gente, de fontes escritas, tem fontes imagéticas, essas estátuas, né? Tem mitos. Então, todas essas fontes, tanto materiais como imateriais, levam a gente sobre essa cidade-estado, né? Nós sabemos que Atenas, ela foi erguida pelos jônios. Os jônios foi um dos povos que habitaram essa região, né? E eles se desenvolveram no Mar Egeu. Vocês também já ouviram falar do Mar Egeu, né? No alto de uma colina, vocês podem ver que ela é bem alta, pela imagem aí, né? A Acrópole de Atenas, ela está no alto de uma colina, a poucos quilômetros do Mar Egeu, e
é uma cidade que possui, né, que possui bons portos naturais, então, estimulou muito os atenienses a se voltar para quê? Para o comércio marítimo, para a navegação, para a pesca, né? E aí eles desenvolveram essa atividade econômica, a questão de se voltar para o comércio marítimo por conta do tanto, né, a quantidade de portos. Até aí, gente, tudo ok? Atenas, ela conheceu diferentes formas de governo, né? Nós vamos ver a questão da tirania, né, da democracia. Então, Atenas, durante o seu período de história, que nós estamos estudando, passou por essas fases de governo. Lutas, lutas populares, né, tentando reformar a participação do povo, para que o povo participasse das decisões políticas. Então, Atenas, e não esquecendo de dizer, né, que Atenas, ela é a atual capital da Grécia. Atenas é a capital da Grécia. Então, ela passou pelo longo da sua história, ela passou por oligarquias, né, por tirania, e, por fim, a democracia. Presenciou desigualdades, né, tensões políticas, mas tem uma variedade de monumentos, esculturas, vasos, textos, por isso que eu falei que ela é uma das polis, uma das cidades-estados que mais a gente tem conhecimento por conta da quantidade de fontes escritas, né? A partir de meados do século 8 a.C., como eu falei, Atenas passou a ser exercido por um rei, por conta que os gêneros, aquela sociedade familiar, com base no grande pai, né, no pater da família, na família, não estava mais dando conta de organizar. Por quê? Porque os gêneros estavam crescendo, a produção estava aumentando. Então, Atenas passou a ser exercido, governado por um rei e auxiliado por um grupo de magistrados. Quem seriam esses magistrados? O que seria magistrado, gente? É a burocracia. São pessoas que auxiliam um governante a tomar suas decisões, a governar. Em Atenas, os magistrados eram os arcontes, né, e o areópago. Eram esses dois grupos de magistrados. Quem eram os arcontes? Os arcontes, eles eram pessoas responsáveis por comandar o exército, né? Eles eram escolhidos. Como é que se escolhiam eles? Era escolhidos entre os aristocratas, ou seja, os donos de terra, os que tinham maior prestígio, participavam dos arcontes. E qual era a função do arconte? Do arcontado, né? Alguns historiadores chamam o nome de arcontado. Os arcontes, eles tinham a função de comandar o exército, né? De aplicar a justiça. Então, tudo ficava por conta desses magistrados, que eram os arcontes, que eram escolhidos dentre os donos de terra, as pessoas de mais prestígio, as pessoas que tinham mais riquezas, né? Com o passar do tempo, o rei, ele foi perdendo o poder para a aristocracia. Quem seria a aristocracia? Justamente esses arcontes, as pessoas que tinham mais terras, que eram mais ricas. E Atenas passou a ser governado por uma oligarquia, governado por poucas pessoas com maior poder, riquezas. Quem seria, né? Aí eu já estou adiantando. E aí Atenas era exercido, né? Governado por um rei, auxiliado pelos arcontes. Os arcontes eram escolhidos dentro da aristocracia, dentro quem tinha as melhores terras, as pessoas mais ricas, né? Quem tinha terra, quem tinha escravo, ou seja, quem pertencia à nobreza, quem era da aristocracia. Quando esses nobres, esses ricos, deixavam o arcontado, né, ele passava a participar do areópago. Quem seria o areópago? Era um conselho, era um grupo de pessoas que tinham o poder legislativo e judiciário da polis. Né? Então, os arcontes eram os donos de terra, os ricos,
que ajudavam, que organizavam o exército e a aplicação da justiça. Quando eles deixavam o arcontado, eles passavam a integrar, a participar do Areópago. E o Areópago era esse, as pessoas, né, era um conselho legislativo e judiciário das cidades, certo? Com o passar do tempo, como eu falei, o rei foi perdendo poder, né, e a aristocracia, os donos de terra de escravo, que seriam os arcontes, passaram a comandar Atenas. E aí Atenas passou a ser governada por uma oligarquia. Que seria a oligarquia? Seria o governo de poucos, né? E esses poucos eram os donos de terra e de escravo. Eram as pessoas mais ricas. E aí passaram a governar a cidade de Atenas. Até aí, gente, tudo ok? Sim? Eu estou vendo só o slide, não estou vendo mais, não estou vendo o chat, nem nada. Me responda. Ok. Tudo? Pronto. Então, eu queria que vocês entendessem isso. Atenas, né, a atual capital da Grécia, passou fundada pelos jônios, né, próxima ao mar Egeu, por ser localizada em uma colina, né, bem perto do mar Egeu, desenvolveu o comércio marítimo. A principal atividade da Grécia era a navegação, a pesca e o comércio marítimo, certo? Participou, né, viveu várias formas de governo, dentre as quais a oligarquia, uma tirania, e a tirania, aliás, e a democracia. A política em Atenas, como eu falei, né? Atenas viveu a monarquia, que o chefe de guerra, o chefe do governo, o juiz, era o rei, né? Então, por isso, a forma de governo monárquica. Então, o rei, essas funções, tanto era chefe de guerra, como era juiz, como era sacerdote. Só que o poder do rei não era ilimitado, ele não podia fazer o que quisesse, não. Por quê? Porque o Areópago, ele limitava os seus poderes. Se o rei fosse fazer uma coisa e não estivesse o Areópago não estivesse de acordo, né, ou seja, a aristocracia, os donos de terra, os ricos, então ele era barrado. Viveu uma oligarquia, ou seja, quando o rei começou a perder o poder, né, os ricos, a aristocracia, passaram a assumir o comando da cidade, e aí Atenas deixou de ser a monarquia e passou a ser uma oligarquia. O que seria oligarquia? Oligarquia é o governo de uma minoria. Por que minoria? Porque quem governava eram os donos de terra e escravo, que eram poucos. Então, ele deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma oligarquia, né? A oligarquia é o governo da minoria. Então, em Atenas daquela época, pessoal, se vocês bem entendem, né, só uma minoria tinha acesso ao poder, só uma minoria podia ocupar cargos públicos, né? Então, por isso que a forma de governo é chamada de oligarquia. Alguns historiadores ainda usam, né, o termo timocracia. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Esse termo está associado à oligarquia. Por quê? Porque só quem governava eram os ricos, os donos de terra, né, quem passam no poder. Ao deixar, né, de ser uma oligarquia, Atenas viveu uma tirania, que era o quê? O tirano era quem era o governante, era quem tomava o poder à força. E para governar, eles se valiam do apoio popular, né? Para exercer as leis, para governar de forma autocrática. Então, o poder, depois da oligarquia, passou a ser uma tirania. Tá? A nobreza, o político que detinha, e o tirano passou a governar Atenas. Depois da tirania, Atenas viveu uma democracia. A democracia de Atenas só pode ser efetivada com Clístenes. Clístenes é considerado o pai da democracia grega. Ele chegou ao poder com o apoio do povo. Ele
introduziu em Atenas uma série de reformas, e essas reformas teve grande impacto político, grande impacto social, né? Antes dele, Atenas estava dividida em tribos, né? Vamos ver, e essas tribos por poder de terras, por quantidade de terra, de escravos, e aí com Clístenes, Clístenes controlou o poder em Atenas e inaugurou a democracia grega. A democracia grega. Então, quem era que participava da democracia? Os cidadãos gregos. E todos eram cidadãos? De forma nenhuma. Quem era cidadão grego? Era filho de pai e mãe ateniense. Né? Então, em que tivesse terras. Então, em Atenas, quem participava da democracia era um número pequeno de pessoas. Até aí, pessoal, tudo ok? Então, nós vamos ver as lutas, à medida que vamos entender que quem governava era a oligarquia, ou seja, o governo de uma minoria, o dono de terra, de escravo, que era um pequeno número. E aí, a nobreza, essas pessoas, a aristocracia, quem era dono de terra, cada vez mais se apropriava das melhores terras, e os pequenos proprietários, os menos ricos, se empobrecia. Então, só uma minoria tinha acesso ao poder e poderia ocupar cargos públicos. E aí o povo, a população, o grande número de pessoas começou a ficar insatisfeito, né? Começou a gerar insatisfação política. E aí, em meados do século VII a.C., o povo começou a se revoltar. O povo ateniense se revoltou, se rebelou. E os mercadores de terra e os mercadores aliás, quem dominava o comércio, né, quem era comerciantes, apoiou o povo ateniense. E aí, Atenas foi tomada pelo povo. Naquela época, gente, o povo era chamado de demos, né? E tinha os demos, que era o povo, e os eupátridas, que era a aristocracia. Então, era dividida em dois grupos, a cidade. Demos, que era o povo, ou seja, os mercadores, os pequenos proprietários, os comerciantes. E os eupátridas era quem? Eram os donos de terra, eram os ricos, era a nobreza, era a aristocracia. Então, quando o povo, os pequenos proprietários começaram a se empobrecer, por quê? Porque era a nobreza quem ficava com as melhores terras, quem tinha cada vez mais o número de escravos, então o povo começou a se revoltar. E aí a cidade foi tomada em luta pelo povo, e pelos eupátridas, que os eupátridas eram ricos. Então, houve uma revolta dos demos e dos eupátridas. E aí os eupátridas não queriam perder terra, não queria perder o número de escravos, se recusou a fazer o que o povo estava exigindo. O povo queria o fim da escravidão. Naquela época, pessoal, havia dois tipos de escravidão, que eram por dívidas, e por guerras. Ou seja, quem se endividasse e não conseguisse pagar suas dívidas, se tornava escravo. E quem, se houvesse uma guerra entre duas nações, e uma nação, a nação que perdesse, aquela população se tornava escrava. Então, havia muita escravidão por dívida. O povo estava se endividando justamente por quê? Porque os pequenos proprietários não estavam mais conseguindo alcançar, desenvolver o comércio e estavam se endividando com a nobreza. E aí o demos, que era o povo, começou a pedir, exigir o fim da escravidão, queria que as terras fossem redistribuídas, divididas, não ficar só entre a nobreza, queriam leis escritas, queriam maior participação do povo, Então, com esse movimento, que o demos queria conseguir isso, surgiram reformadores ou legisladores. O que seriam legisladores?
seriam pessoas que fazem leis, né? E aí, um desses legisladores, desses reformadores, dessas pessoas, foi Solon. Solon, ele tentando contornar a crise, né, organizar, ele promoveu uma reforma, em 594 a.C., ele fez uma reforma, ele era legislador e jurista, por quê? Porque ele participava, ele cuidava da justiça em Atenas e também ele começou a organizar as leis. Então, Solon, para organizar, para contornar essa crise, ele fez uma reforma. Dentro dessa reforma, a gente pode citar alguns pontos, como o cancelamento das dívidas, né, contraída pelos camponeses, a extinção da escravidão por dívidas também, a divisão dos cidadãos em 4 categorias, de acordo com o grau de riqueza. Então, como foi que ele fez isso? Ele estabeleceu que só os mais ricos poderiam, né, ocupar cargos importantes. Ou seja, Solon, de alguma forma, ele substituiu o critério do nascimento por riqueza, porque assim, quem era que fazia parte dos eupátridas? Eram os descendentes, né, dos jônios, eram os descendentes da aristocracia. Aí Solon fez o quê? Ele substituiu, né? Não precisava você nascer, para você nascer na família dos eupátridas, para participar das decisões políticas. Se você comprovasse riqueza, mesmo você nascendo numa família pobre, você poderia participar do governo. E aí, ele, para diminuir o poder da nobreza, da aristocracia, ele criou 2 órgãos, a bolé e a eclésia. A bolé era um conselho composto de 400 pessoas, e era a bolé de Atenas quem se encarregava de preparar as leis. E a eclésia era uma assembleia. O que era a função da eclésia? Era uma assembleia popular, do povo, né? Que tinha a função de votar nas leis criadas pela bolé. Então, a bolé criava as leis, se o povo, a eclésia, achasse de acordo, era votado. Né? E foi a partir daí que começou os moldes da democracia. Nossa democracia atual, pessoal, é uma herança, da democracia de Atenas. Então, quando a gente fala de república, quando a gente fala de democracia, a gente sempre tem que lembrar da Grécia e de Roma, porque foram heranças, dessas duas, como é que eu posso até falar, dessas duas nações, nem nação, mas essas 2 sociedades que surgiram ainda na Idade Antiga e que nós, contemporâneos, utilizamos, que é a questão da democracia e da república. Né? Então, Solon fez tudo isso, ele iniciou essa reforma, ele promoveu essa reforma que o povo pudesse ter mais participação no governo. As reformas de Solon não foram suficientes, e o povo continuou a se agitar. Aí, o que foi que aconteceu? Surgiu o Pisístrato. Não sei se vocês já ouviram falar em Pisístrato. Pisístrato, ele foi o primeiro tirano de Atenas. Então, fulano é tirano. Então, o que é tirano? A tirania, gente, é uma forma de governo, em que o governante, ele toma a força, o poder, e geralmente o povo que está revoltado apoia o tirano, e ele vai governar de forma autocrática. Então, ele governa em forma dos mais pobres, a favor dos mais pobres, dos mais necessitados, mas ele não respeita leis, ele usa violência contra os adversários. Então, Pisístrato, ele foi o primeiro tirano ateniense. Por quê? Porque o povo, mesmo com a reforma de Solon, o povo não ficou satisfeito, principalmente por quê? Porque para você participar das decisões políticas, tinha que comprovar uma riqueza, e nem todo mundo era rico, o povo queria participar das decisões, Então, essa reforma não foi suficiente, e o povo continuou nas suas agitações populares,
E aí Pisístrato, apoiado pelo povo, tomou o poder e se tornou o primeiro tirano de Atenas. E aí, o que foi que Pisístrato fez? Pisístrato, ele fez algumas reformas, ele distribuiu terras aos camponeses mais pobres, ele realizou obras públicas para que essas obras gerassem emprego, né? Ele incentivou artes, prestigiou festas esportivas, festas religiosas, e aí, foi nesse período, durante essa tirania de Pisístrato, que começou, né, a grande projeção de Atenas como centro comercial e cultural da Grécia. E aí vão surgir os Jogos de Atenas. Eu não sei se você, todo mundo aqui já ouviu falar nas Olimpíadas, né? As Olimpíadas, gente, quando a gente fala em Olimpíadas, as Olimpíadas são jogos de diversas modalidades, corridas, né? Futebol, vôlei, que mais? Que a gente, ginástica, ginástica rítmica, várias modalidades de esporte. E aí, quando a gente fala de Olimpíadas, de acordo com a mitologia grega, foi Hércules que criou as Olimpíadas. Então, foi na Grécia que os Jogos Olímpicos foram criados em homenagem, à deusa de Atenas. Então, o nome Olimpíadas, por quê? Porque, na época, os jogos, eles eram desenvolvidos no Monte Olímpia, como se fosse um santuário olímpico, por isso o nome Olimpíadas. Então, esses Jogos Olímpicos que a gente hoje ainda tem, é herança do povo grego, né? São herança dos gregos. E foi, segundo a história, em homenagem à deusa Atenas, né? Que eu até coloquei aqui, não sei se vocês perceberam. Ó, é uma imagem, né? Como se, né, é a deusa protetora, de Atenas. Então, os mitos gregos narram que Atenas recebeu esse nome em homenagem à deusa Atenas. Certo? Então, vamos continuar. E aí, após a tirania, o povo, houve ainda essa estabilidade, não passou pela oligarquia, pela tirania, mas não houve estabilidade, continuou instável a situação política, a situação social da Grécia. E aí, começou, uma rebelião com apoio do povo, para que houvesse mais reformas políticas. E aí foi com Clístenes que se instituiu o regime democrático na Grécia. Então, a democracia vai surgir, a partir de que Clístenes chega ao poder com o apoio do povo. Então, Clístenes, ele vai introduzir em Atenas uma série de reformas, Então, vocês podem até dizer, era a monarquia, o povo estava insatisfeito. Por quê? Porque só quem tinha poder era a nobreza, o rei, os donos de terra e de escravo. Passou a ser, aí a nobreza tomou o poder do rei, instituiu a oligarquia, o governo de poucos, uma minoria. O povo continuou insatisfeito, porque quem participava das decisões, quem tinha apoio político social era a nobreza, eram os ricos. Então, se instituiu o quê? Houve a reforma, as reformas populares, houve os reformadores para controlar a insatisfação popular, surgiu a eclésia, surgiu a bolé, para que o povo pudesse participar das leis, para que o povo pudesse votar nas leis, mas mesmo assim, o desejo do povo não foi atendido. Então, vai surgir o quê? A tirania, os tiranos governam com o apoio do povo, em favor do povo mais pobre, mas governam de forma autocrática, usando de violência. Mesmo com essas reformas, o povo ainda está insatisfeito. E aí é que surge Clístenes.
Clístenes, ele chega ao poder com o apoio do povo, né? Ele vai chegar ao poder com o apoio popular, vai introduzir em Atenas uma série de reformas que tem impacto político, que tem impacto social, né? E nós vimos que Solo, ele dividiu Atenas em tribos, de acordo com a riqueza, né? E aí, Clístenes, ele vai mais além. Por quê? Porque ele vai dividir o povo grego, o povo de Atenas, de acordo com as condições sociais, os lugares. Então, ele vai dividir as tribos não mais baseado na riqueza, no laço de parentesco, né? Ele vai misturar o povo de acordo com as condições sociais, os lugares de origem. Então, essa vai ser uma das principais ações de Clístenes. Clístenes é considerado o pai da democracia grega, ele que vai instituir o regime democrático. Ele vai ampliar a eclésia. Nós vimos que a eclésia era quem votava, né, nas leis escritas pela Boulé. E aí ele vai trocar, né, ao invés de eclésia, ele vai usar o nome Assembleia do Povo, né, e aí ele vai aumentar o número de participantes, serão 500 pessoas. E para participar da Boulé, vai ser por critério de nascimento, de riqueza? Não, vai ser um sorteio para o preenchimento das vagas, dos cargos, né? Porque para Clístenes, todo cidadão podia e devia ocupar cargos no governo da cidade. Então, ele vai fazer esse sorteio para participar dessa Assembleia do Povo e do Conselho dos 500, né? Da Boulé e da Assembleia, que seria a Eclésia. Então, o que seria essa Assembleia? A Eclésia era quem votava as leis, escolhia os magistrados, decidia em que gastar o dinheiro público, né, o dinheiro dos impostos. E quem era que participava da Eclésia? Era o povo, todo o povo ateniense, todo cidadão. Mas quem seriam os cidadãos? Seriam homens livres, filho de pai e mãe ateniense. Então, se a gente falar de cidadania, de democracia, ela ainda é excludente. Por quê? Porque só quem votava, todo esse movimento, pessoal, todas essas reformas, mas só quem era considerado cidadão em Atenas era homens livres, filho de pai e mãe ateniense. Então, quem era escravo, quem vivia, não era cidadão, né? Então, os cidadãos, fossem ricos ou fossem pobres, mas tinha que ser livre e filho de pai e mãe ateniense. Então, a democracia passou a ser uma democracia direta e aberta. O povo passou a escolher, a decidir como era que gastava-se o dinheiro, né? Então, com essas reformas, Clístenes, todos os cidadãos, fosse rico ou fosse pobre, podiam participar diretamente do governo. E aí se diz que ele é o pai da democracia, né? A democracia grega, direta e aberta à participação de todos os cidadãos. Os cidadãos iam para a ágora, que seria a ágora? Era a praça pública, para discutir, para votar, erguia o braço e dizia sim, né? E quando queria alguma coisa, quando estava a favor. E quando não estava a favor, mantinha o braço junto do corpo, né? Então, quando levantava o braço, você concorda com isso? Aí levantava o braço para dizer se concordava. Então, a democracia grega surgiu com Clístenes. E no governo de Péricles, depois de Clístenes, Atenas passou a ser governada por Péricles. Ela foi aperfeiçoada, por quê? Porque Clístenes vai criar um tribunal popular, né? Esse tribunal é usado para julgar todas as espécies de causa, né? Clístenes vai instituir a remuneração para ocupante de cargos públicos, vai promover a reconstrução da parte alta, da colina de Atenas, vai realizar várias obras públicas, estimular o desenvolvimento intelectual, cultural. Então, Clístenes, aliás, Péricles, desculpa. Então, ele
muitos historiadores, eles usam, né, eles falam assim, o século de Péricles, por quê? Porque foi com Péricles que Atenas viveu esse grande desenvolvimento. E aí, como eu falei, nem todos os habitantes da polis eram cidadãos, né? Cidadão era quem era livre, filho de pai e mãe ateniense. Mulheres, crianças, escravos estrangeiros não eram cidadãos, né? A sociedade, a população estava dividida em 5 classes. Os eupátridas, que eram os bem-nascidos, o dono de terra, de escravos. Os georgóis, que eram os pequenos proprietários de terras. Os demiurgóis, que eram os comerciantes e artesãos. Metecos e escravos. Metecos eram estrangeiros, né? Só que não eram, que eram estrangeiros livres, comerciantes, mas também não tinham direito civil, direito político, não era cidadão. E os escravos, que eram prisioneiros de guerras, né, ou de dívidas, não tinham direitos políticos, e em algumas polis eles podiam exercer alguns ofícios. Com relação à educação, a mulher na sociedade ateniense, quando a gente vai, eu gosto muito de comparar a educação em Atenas e a educação em Esparta, né? Principalmente com relação às mulheres. Por quê? Porque em Atenas, as mulheres, a sociedade de Atenas era voltada para o mundo masculino. As mulheres não podiam participar das assembleias, não poderiam participar de cargos públicos, né? Não herdava bens, não saía de casa desacompanhada, né? Então, a educação da mulher, a sociedade ateniense, era voltada para o mundo masculino. A mulher não tinha direito. Os pais encarregavam de casar as filhas, adolescentes, né? E depois, quando casasse, ficava na posse dos maridos. E as mulheres pobres tinham que trabalhar, né, em casa, tinham que preparar alimento, cuidar dos filhos. Já as mais ricas ficavam só em casa. Quem fazia tudo isso era as escravas, né? Até aí, gente, tudo ok? E Esparta? Esparta é uma cidade, né? A cidade de Esparta foi fundada pelos dórios na península do Peloponeso. Né? Quando a gente fala de Esparta, a gente usa, alguns historiadores falam, Esparta, um acampamento de armas, porque Esparta era uma cidade diferente de Atenas em vários aspectos. Atenas, quando a gente falou, ela tem a história marcada porque ela é próxima do mar, né? E um desenvolvimento cultural intenso. Já Esparta, ela ia mais para o interior, rodeadas por montanhas, e por isso que ela é voltada basicamente para a vida militar, certo? Esparta, como eu falei, foi fundada pelos dórios, né, na península do Peloponeso, na região da Lacônia, e desde cedo parecia mais um acampamento em armas, né, um acampamento militar. Por quê? Como eles viviam mais no interior, né, não tinha muitas terras férteis, e aí os espartanos começaram a usar a força para conquistar as cidades vizinhas, certo? E transformaram a maioria dos seus habitantes em escravos. Por quê? Porque quem era habitantes de Esparta era mais escravos. Como Esparta era uma sociedade militarizada, ia conseguindo, cada vez mais que eles iam conseguindo terras, por conta dessa escassez de terras férteis, eles iam mais fazendo escravos, né? Os historiadores falam que Esparta surgiu no período homérico, e os dórios, eles já eram povos invasores, eles que invadiram a Grécia, né? E a sociedade era basicamente muito rígida e não tinha mobilidade social, ou seja,
poucas pessoas poderiam sair, né, de um grupo para o outro, mesmo enriquecendo, não havia essa mobilidade social, certo? Era governada por uma diarquia, que a gente pode entender por diarquia, ou seja, dois reis que governam ao mesmo tempo, tendo função religiosa e militar. E aí, eles quem comanda o exército, quem comanda a religião, os sacerdotes, os juízes, certo? Em Esparta tinha a Gerúsia, que era um conselho formado de 28 anciãos, pessoas com mais de 60 anos, e era eles quem decidiam alguns pontos importantes das cidades, eram eles quem elaboravam as leis. Além da Gerúsia, tinha a Ápela, que era uma assembleia formada pelos cidadãos com mais de 30 anos, e era essa assembleia quem escolhia os membros da Gerúsia, quem escolhia os anciãos que participavam da Gerúsia. E tinha os éforos. Quem seriam éforos? Seriam 5 vigilantes, né, 5 pessoas, e eram eles quem comandavam tanto as reuniões da Gerúsia como da Ápela. Também ficava a cargo dos éforos fiscalizar a vida pública, fiscalizar a economia dos cidadãos, eram os éforos quem votavam nos projetos de leis, né? Então, para participar do eforato, né, como alguns historiadores utilizam, eles tinham que ser eleitos por um ano, não tinham direito à reeleição, e, além de tudo isso, de fiscalizar a vida pública e econômica dos cidadãos, era ele quem era responsável pela educação, e esses éforos, o Conselho dos 5 éforos, era bastante respeitado, por quê? Porque eles quem convocavam a Ápela, quem convocava a Gerúsia, Então, era como se eles fossem abaixo da diarquia desses dois reis, era eles quem dominavam a vida pública em Esparta, certo? Gente, vocês vão, qualquer dúvida, vão me dizendo que eu não estou vendo, estou vendo o slide, certo? E aí, com base no que a gente sabe, né, de Esparta, a gente fala que em Esparta o governo era de pouco, de uma minoria, a gente então pode caracterizar como uma oligarquia, né? E em Esparta, a sociedade era dividida em 3 grupos, que seriam os espartanos, ou esparciatas, certo? Eram os descendentes dos dórios. Vamos ter aqui, esparciatas. Eles eram descendentes dos dórios, eles eram a classe dominante, era quem participava. E tinha os soldados profissionais, né? Eles só se dedicavam a uma atividade, que era a guerra e a política. Era a função, as atividades desenvolvidas pelos espartanos, pelos esparciatas. Tinha os periecos, que eram os camponeses, comerciantes, artesãos. Alguns tinham terra, né? E alguns tinham bens, mas eles se dedicavam mais a essas atividades. De artesanato, de comércio, de cultivo de um pequeno lote ao redor da terra. E eles serviam o exército também. Outra coisa, gente, não poderiam casar com nenhum membro dos espartanos, eram proibidos. E o terceiro grupo eram os ilotas. Quem eram os ilotas? Eram os escravos, os servos. Eles tinham a função de cultivar a terra. Muitas vezes eles iam para a guerra, como escolta, para carregar as coisas. E para prevenir as constantes revoltas, os espartanos, eles, muitas vezes, por ano, eles promoviam as matanças anuais de ilotas. Como eles está aumentando o número de escravos, né? Era a maioria da população e se revoltava com frequência, então eles promoviam matança anual desses ilotas. Imagina aí. Tá ficando muito, nós vamos matar tudinho. Bocado. A educação, como eu falei, era uma educação voltada para a guerra, né? Como era que era a educação das crianças? Gente? O menino, quando nascia, a criança quando nascia,
até coloquei aqui. Ao nascer, a criança era examinada pelos anciãos, pelos gerontes, né, pelo grupo da gerúsia, e aí eles olhavam se a criança tinha defeito físico, né? Se a criança não tivesse defeito físico, ela devia viver. Se ela tivesse algum defeito físico, ela era tirada do alto de um monte para que a sua inferioridade física, né, não fosse passada para os seus descendentes. Então, ela era morta, as crianças. Quando, até os 7 anos, a criança, né, a criança saudável, ela era criada com a mãe. Depois disso, depois dos 7 anos, passava a morar com outros meninos nos acampamentos do estado, e aí ia receber a educação de acordo com os valores espartanos. Com 12 anos, eles ficavam no acampamento até 12 anos. Com 12 anos, os bichinhos meninos, eles eram submetidos a uma série de constrangimentos, né? Recebia pouca comida, só tinha uma túnica, uma roupinha, né? Recebia apenas uma túnica para se cobrir, né? Eles dormiam sobre umas esteiras de madeira, né? Aí eles eram enviados para o campo para se sustentar por conta própria. Aí era nesse período que os bichinhos aprendiam, né? Aí passava fome, passava frio, castigo físico, aprendia a roubar, né? E eles, se fosse, era assim, ensinava eles a roubar, mas para eles terem habilidade, porque se eles fossem pegos roubando, né, seria espancado até a morte, porque pela inabilidade, eles não tinham habilidade de roubar, imagina aí. E aí eles se preparavam, né, querendo ou não, se preparavam física, emocionalmente, para os sacrifícios da guerra. Então, desde pequenininhos, eles tinham essa educação com o intuito de fortalecer o físico, o emocional e as habilidades indispensáveis ao bom soldado. Até aí, tudo ok, gente? Aí, né, havia a transição da infância para a adolescência, mais ou menos entre 16 e 17 anos, né? E aí o menino, ele passava por uma série de provas e rituais, né? E a mais terrível era a críptia. Né? Eles fazem o quê? Eles falam que os chefes, né, os chefes dessa educação, levavam os jovens, né, para o campo, certo? E fazia assim, em cada ocasião, em cada prova, como você pode dizer, eles pegavam, né, entregavam os punhais e apenas comida indispensável, sem mais nada, né? E aí os bichinhos se espalhavam durante o dia, se escondia, descansava, e de noite, matava os ilotas, que era a questão das matanças dos escravos. Era essa a principal, era a prova mais difícil e mais pesada, né? Eles faziam a matança anual dos ilotas, quando tinha muito escravo, então eles colocavam esses jovens para se esconder nos campos de pinhais para degolar os escravos, né? E aí, se passasse nesse teste, eles recebiam um lote de terra e passavam a compor o exército, né? E aí ia viver como soldado, sem poder casar até completar os 30 anos. Então, dos 16, 17 até 30 anos, vivia nos quartéis, né, vivendo da guerra. Depois de 30 anos, poderia casar, né, e poderia participar das assembleias, também deixar o cabelo crescer. Com 60, se aposentava, poderia participar do conselho de anciãos, da gerúsia. As mulheres, eu acho bem interessante a questão das mulheres, as mulheres, elas eram totalmente diferentes das mulheres, de Atenas. Por quê? Porque as mulheres de Esparta,
ela recebia desde a infância, os meninos eram dedicados, né, ao exército, à área militar. Já as mulheres, elas recebiam treinamento físico, psicológico, e se alimentavam muito bem, fazia exercício físico para quê? Para que pudesse gerar crianças saudáveis, crianças robustas, né? Elas tinham liberdade, que em outras cidades não tinha. Por exemplo, elas poderiam participar de reuniões públicas, né? Poderiam compartilhar com o marido da administração do lar. Então, tudo elas conversavam com o marido, tinham um diálogo, era diferente das mulheres de outras cidades e estados, certo? E tinha alguns, né, direitos políticos e autonomia que em outras cidades e estados não tinham. Alguma dúvida, pessoal?